E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 2 de novembro. Podem observar que tem algumas coisas diferentes atrás, mas porque, como eu disse para vocês, eu não vou deixar de gravar vídeos. Vai ser 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, estamos aqui gravando vídeo. Com mensagens que Deus colocou no meu coração, coisas que eu sinto que é necessário ser faladas. Com vídeos tentando pelo menos ser vídeos curtos, rápidos, bem objetivos. Então se inscreva, compartilhe o vídeo. Compartilhe esse vídeo nos grupos. Talvez exista alguém que precise ouvir esse ponto de vista qual eu vou trazer para vocês hoje. Pois bem, Lula ganhou. E agora? O que será de mim? O que será de você? O que será da igreja? Seremos perseguidos? Não seremos perseguidos? Então, eu confesso que já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu estava bem receoso com as palavras a qual eu iria usar para gravar esse vídeo, vamos colocar assim. Particularmente, eu, Cassiano, não sou a favor de um governo ao qual seja o PT como líder, devido a todo o histórico já registrado de fraudes e roubos. Infelizmente, não era de minha vontade, particularmente não votei em Lula, mas a vontade do povo foi feita, né? Pelo menos da sua maioria mais um, vamos colocar assim, a qual votou. Então, a não ser que haja alguma fraude na urna, a qual particularmente também acho que não houve, democraticamente temos um presidente eleito. Mas o que a Bíblia fala sobre governos, sobre obediência, eu poderia ficar aqui citando N versículos, vou deixar alguns aqui na tela só para vocês observarem, se vocês quiserem buscar referências, sempre falo isso. Não confiem só nas palavras, busquem referências a qual eu estou citando também e outros pastores. Não sou pastor, outros pregadores, vamos colocar assim. Mas enfim, a Bíblia é muito clara quando fala sobre obediência às autoridades, a qual toda autoridade é instituída por Deus. Infelizmente, algumas autoridades são instituídas por meio de sua vontade permissiva, a qual Deus, pelo livre-arbítrio, nos dá a oportunidade de escolha dos nossos governantes. A hierarquia aqui da Terra, ela foi instituída basicamente, ou deveria ser feita como espelho do céu, assim na Terra como no céu. Mas por meio da maldade do homem, muitas vezes não é, vamos colocar assim, por causa do erro, do pecado. Mas, e agora que Lula ganhou, o que será? O que será da gente? Será que a igreja realmente vai ser perseguida? Eu, Cassiano, particularmente, eu acredito que pelo menos desses 4 anos aí, não por meio do governo, isso agora é uma opinião minha, não terá perseguição religiosa. Pelo menos eu acredito isso devido ao histórico, se vocês forem pesquisar, e por conta da bancada também que nós temos aí, bancada pelo menos que se diz conservadora. Eu estou gravando esse vídeo no meio de um cenário onde está tendo greves pelo todo o Brasil de caminhoneiros, de pessoas fechando estradas. E particularmente eu, Cassiano, não vejo que esse seja o caminho também. Por quê? Líderes internacionais já afirmaram que se houver um certo golpe ou algo desse tipo, relações internacionais serão cortadas, até recursos serão cortados, vamos colocar assim, o Brasil ele é muito autossuficiente em muita coisa, mas nós dependemos de relações internacionais. E no meio disso tudo, temos a economia do Brasil, que não está muito fácil, não está muito fácil, não está 100%, não está nem 90%, vamos colocar assim. E se piorar, vai ficar difícil para todo mundo, cara, a não ser que você seja muito rico. Pelo menos para mim vai piorar bastante. Mas, então, quer dizer que eu sou a favor do governo? Não, eu não sou a favor do governo de Lula. Mas nós temos um presidente eleito. E o meu papel hoje como cristão é orar, é estar de joelho com Deus, pedindo para que Ele dê sabedoria para esse senhor, para que ele possa governar o Brasil, pelo menos economicamente bem. Mas será, eu vou voltar na pergunta, que essa é da vontade de Deus que ele assumisse a presidência da República? Eu vou relatar uma opinião minha agora, que talvez seja até um pouco pesado, mas não estou falando que vai acontecer, beleza? Talvez era necessário
que acontecesse algo assim para que a igreja às vezes despertasse. Não estou falando que vai haver perseguição religiosa por meio da política, mas às vezes por meio de outras pessoas. E o grande, se vocês forem pesquisar, gente, todos os grandes avivamentos da história do mundo no meio da igreja sempre aconteceu durante perseguições religiosas. Quando a igreja é perseguida, ela se torna mais forte, ela se torna, na verdade, ela se torna a igreja de Deus, porque muitas vezes, infelizmente, é necessário que passemos por essa perseguição para que a verdadeira essência do evangelho seja descoberta. Se você for ver a igreja primitiva, como ela cresceu em meio à perseguição, que muitos eram jogados para leões, queimados vivos, tendo sua pele arrancada, sendo torturados, eles nunca negaram a Cristo. Aquilo ali é a essência realmente do que era ser cristão, o amor incondicional a Cristo. Novamente, eu não estou falando que vai ter perseguição, estou falando, mas se houver, às vezes é necessário. E mesmo se não houver, talvez é necessário para que nós cristãos tentamos entender como que funciona o mundo, vamos colocar assim. Infelizmente, o mundo a qual nós vivemos é do maligno. Então, às vezes, ele controla certas forças que a gente não vigia em coisas simples da vida, sabe? Nós sempre, durante esse período de eleição, por exemplo, nós sempre falamos, que vamos colocar a pessoa que mais representa Deus ou os princípios cristãos. Concordo, novamente, muitas coisas que Bolsonaro falava ou fazia eu não concordava, mas pelo menos em suas pautas ele defendia coisas interessantes para nós cristãos. Mas como eu disse, o Brasil é um estado laico. Por mais que vai soar errado, estranho, vamos colocar assim, o que eu vou falar, nós cristãos, no Brasil na qual vivemos, não podemos querer obrigar que um presidente seja um presidente cristão ou que o Brasil seja regido por regras cristãs. No Estado, democraticamente, nós não podemos fazer isso. Nós podemos sim viver princípios, a qual a Bíblia nos ensina, porque nós não podemos ser perseguidos por isso. Então, até aí, beleza, ok? Mas eu já estou enrolando muito esse vídeo, vou tentar adiantar um pouquinho mais onde eu quero chegar. Então, eu e você, cristão, devemos nos calar mediante o governo? Não, nós não devemos atrapalhar a economia do governo. Nós devemos obedecer, sim, as leis que existem. Nós devemos, sim, cumprir ordens, a não ser que essas ordens elas sejam contra os nossos princípios. Eu vou botar um exemplo aqui bem claro. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viviam no palácio do rei, até Daniel. Mas vou botar esses três, por exemplo. Eles eram um dos grandes sábios, eles cresciam ali dentro, eles eram pessoas de cargos importantes. E contra eles não havia nenhuma acusação. Eles viviam em meio aos costumes, eles viviam em meio às tradições, mas eles nunca usaram disso para poder ferir os seus princípios cristãos, os seus princípios a qual Deus instituiu. Mas quando o rei da Babilônia, posso estar falando besteira, rei da Babilônia, instituiu que houvesse adoração à sua própria status, à imagem, eles se recusaram. Então, eles seguiam tudo aquilo que a lei os permitia, mas quando algo feriu os seus princípios, os seus mandamentos de Deus, eles preferiram, e com razão, não fazer. E até o exato momento, pelo menos até hoje que eu estou gravando, não houve nada legalmente falado que instituísse, que ferisse os princípios cristãos. Confesso que existem sim projetos de lei, princípios de esquerda que me assustam, principalmente em relação à ideologia de gênero. Mas até o exato momento, estamos aí. Não temos nada decretado. Do jeito que eu estou falando, até parece que estou defendendo o Lula, mas eu não estou. Eu estou defendendo uma paz, um Brasil a qual o Brasil possa ter um momento de paz, pelo menos. Nós temos aí 2 meses até o final do ano. Mas para que o Brasil possa estar se reerguendo, se estabelecendo, e para que a igreja possa estar onde ela deve estar, de joelho, se preparando com Deus,
comunhão com Deus, está se fortalecendo sim espiritualmente. Não vai ser na porrada que a gente vai tirar governantes do poder. Infelizmente isso é fato. Infelizmente não, até ficou estranho do que eu falei. Mas não vai ser no tapa que a gente vai tirar. Não vai ser por meio de manifestações agressivas que nós vamos tirar pessoas do poder, mas que a gente possa ter essa sabedoria do que qual o nosso papel real nessa história. Se você que está assistindo esse vídeo, você é cristão, saiba que nosso principal papel nessa terra é falar do amor de Cristo e como esse amor mudou nossas vidas. E não vai ser na violência que a gente vai falar desse amor. E também não vai ser na passividade. Nós temos que ter o discernimento e a sabedoria do que devemos fazer e onde devemos fazer. Enquanto nós tivermos um governo a qual não fira os nossos princípios cristãos, não fira os nossos valores, nós podemos ficar mais tranquilos. Novamente, existem ideias, princípios e projetos de lei que me assustam, mas nós temos uma bancada conservadora que talvez possa brecar um pouco isso. Então é o que um pouco me tranquiliza nessa situação, beleza? Eu espero de coração que vocês tenham entendido onde eu quero chegar. Nós não estamos de luto, cara. O Brasil, ele tá aí, passando por esse momento de dificuldade. Mas Deus, ele continua, Cristo, ele continua, eles são eternos. Eles não... O mundo não acabou porque, infelizmente, um político ganhou ou o outro perdeu. O mundo continua. A gente tem que parar, às vezes, de endeusar aqueles que não devem ser endeusados, cara. O Bolsonaro era só homem, era só um homem. O nosso Deus, ele continua eterno, beleza? Que Deus abençoe vocês. Por favor, tenham um pouquinho de discernimento para tentar entender o que eu quis dizer. Tentar entender esse ponto de vista diferente que eu quis trazer para vocês, beleza? Que Deus abençoe e até a próxima. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Valeu, até a próxima.